Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco e essa notícia vem diretamente com o Bradock Show. Faz o L no caixa, R$ 100 na carne moída e as empresas fugindo para o Paraguai. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Bradock Show. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. E se nisso aqui eles não estão conseguindo meter o dedo, é porque a coisa está realmente feia. O que é interessante, porque o Lula em 2023 falou, não, nós estamos plantando, ano que vem, 2024 é o ano da colheita. Que ele falava assim desse jeito, né? 2024 chegou, não, porque nós estamos plantando, agora 2025 vai ser o ano da colheita. 2025 chegou, o ano da colheita vai ser 2026, pronto, estamos em 2026 e ainda estamos plantando se sabe o Deus o que, para colher sabe Deus o que, Emilinho. Varejo quase para, supermercados puxam desaceleração do consumo em maio. Segundo o IBGE, o comércio cresceu apenas 0,1% em maio, depois de um tombo de 1,6% em abril. Ou seja, a recuperação quase nula. O maior vilão foi o supermercado, que caiu 1,5% no mês. Juros altos, crédito caro e inflação nos itens essenciais estão fazendo o brasileiro gastar só o básico e adiar compras maiores, Fabi. Só 11 de 27 estados tiveram alta no mês, com Rondônia e Roraima entre os piores, né? Se até a compra básica do supermercado está caindo, o que isso mostra, Fabi, sobre o bolso do brasileiro hoje? Mostra que a previsão era real, né? Que realmente o governo Lula é catástrofe para o bolso e outras coisas, sem dúvida alguma. O que está tendo de vídeos, né, proliferação de vídeos mostrando as pessoas indo no supermercado, comprando carne moída, pagando R$ 100 o quilo, gastando R$ 45 para fazer um café da manhã bem básico, isso tem se repetido. E de muita gente que fez o L, né? Dá vontade de falar mesmo, né? Fez o L de loser. Mas essa questão do Brasil, do custo de vida, eu não consigo nem imaginar, que toda vez que eu vejo a palavra IBGE, eu penso, meu Deus, será que eu confio nos dados? Porque não dá, né? Para quem não lembra, é do Pocman, aquele que fez o mapa ao contrário, né? Em outras maquiou bastante os dados, então quando eu vejo que ainda tem um crescimento, eu penso, será que tem? Eu vejo o oposto. A gente tem isso é um dado também, que no ano passado, 2025, ainda não tem mensurado 2026, mas do ano passado nós tivemos recorde em pedidos de empresa em recuperação judicial. Recuperação judicial é um passo para a falência, né? Então, recorde de empregos fechando, de empresas falindo, e isso com certeza, além de jogar para o mercado informal, mas o mercado não consegue absorver tudo isso, né, de empregos, etc. E no mercado a gente está bem caro de verdade, né? Tem até uma comparação, ontem o Flávio Bolsonaro foi no podcast, ele pôs ali uma comparação, eu me lembro a marca do café, mas ele pegou um café lá que no governo Bolsonaro era R$ 7 e agora está 28. Então, assim, eu sei, é um exemplo de alguém que vai sair candidato, é pré-candidato, mas é um exemplo que a gente sente na pele, né? Você que está do outro lado pode falar, você faz a feira, faz o mercado, como é que tá? Tá muito mais caro. E assim, como dizia Chico Anísio, né, e o salário, ó... Não, tá pesado, cara. Esses dias eu fui do supermercado aqui no Pão de Açúcar, aí eu comprei, Douglas, um saquinho de café simples, né? Um café 3 corações tradicional, uma água mineral de 2 litros e um tablete de ovos, com 18 ovos. Cara, eu gastei quase R$ 60 em 3 itens. 3 itens dos mais básicos. A gente fala, cara, como a gente perdeu o poder de compra, bicho. O poder aquisitivo brasileiro diminuiu drasticamente, Emilinho. E eu digo mais, a Fabi, ela foi muito certeira quando falou sobre o Márcio Postman, e eu quero explorar um pouco mais esse tema. Se o IBGE está dando apenas 0,1% de aumento com relação às questões envolvendo melhora da economia, principalmente no mercado, e está mostrando isso para a população, significa que a coisa está pior ainda. Entendeu? A desaceleração deve estar absurda. Por quê? Porque o Márcio Postman, ele é um militante de extrema esquerda. Ele é um cara que ele não deveria ser presidente do IBGE, ele não deveria liderar absolutamente nada. Eu quero aqui parabenizar o trabalho hercúleo que é feito por alguns servidores do IBGE que ousaram fazer greve para conseguir desafiar o Márcio Postman, que ousaram, falar, olha, a gente não vai permitir o aparelhamento do IBGE para fins políticos, e é justamente isso que o Márcio Postman está fazendo no IBGE. Por que eu vou insistir nesse ponto? Porque, infelizmente, os dados que são utilizados pelo Instituto Brasileiro de Estatística,
de Geografia e Estatística, é utilizado justamente para a tomada de políticas públicas aqui no nosso Brasil, que eles chamam de políticas públicas. Então, tudo que é manipulável, o IBGE mete o dedo. E se nisso aqui eles não estão conseguindo meter o dedo, é porque a coisa está realmente feia. O que é interessante, porque o Lula em 2023 falou, não, nós estamos plantando, ano que vem, 2024 é o ano da colheita. Ele falava assim, desse jeito, né? 2024 chegou, não, porque nós estamos plantando, agora 2025 vai ser o ano da colheita. 2025 chegou, o ano da colheita vai ser 2026, pronto, estamos em 2026 e ainda estamos plantando, se sabe o Deus o que, para colher sabe Deus o que, Emilinho. Só se for plantando fezes, né, bicho, eu vou te falar, fezes seria adubo no caso, né, eu vou falar para você, cara, o negócio tá... Vocês acham que essa questão aqui que vai definir a eleição, Douglas, você acha que essa questão da economia, né? Eu acho que sim. Sim. Na verdade, se a gente for olhar em retrospecto a história recente do Brasil, Dilma Rousseff, ela teve a sua derrocada principal, não foi apenas em decorrência das pedaladas fiscais, foi por causa da impopularidade que gerou devido ao preço das coisas que estavam dentro do mercado e todas as coisas que estavam aumentando, enfim, o poder de compra do brasileiro diminuindo, a economia um caos, aquela coisa toda, aquilo virou uma panela de pressão. Então, sim, a melhor maneira de você trazer um estopim para um governo, obviamente, é a questão econômica. Não existe governo que consiga se segurar se o país está sem freio. E o Brasil está sem freio. Acontece que o Lula está gastando aí a última gordurinha, né? Tá andando com o pneu murcho, mas daqui a pouco a gente vai começar a arrastar a roda no chão. Porque tudo que nós temos no orçamento, o Lula está gastando. Em ano eleitoral, ele não vai pensar duas vezes em fazer isso. Esse cara vai fazer o inferno para permanecer no poder, menino. Gigante do leite brasileiro negocia fábrica no Paraguai. Obviamente, para quê? Para fugir do custo Brasil. A Jussara, um dos maiores laticínios do Brasil, iniciou conversas formais com o governo paraguaio. A operação usaria o regime de máquila, só 1% de imposto sobre o valor agregado e isenção na importação de máquinas, com 100% da produção voltada ao mercado brasileiro. A empresa Fabi se junta a outros brasileiros de peso, como Luciano Hang da Havan, que também já negocia presença no Paraguai. Que judiação, não é mesmo? O Brasil com tudo para não precisar fazer algo do tipo, acaba expulsando os empreendedores brasileiros que tanto fizeram, né? O Hang é um, a Jussara é outra empresa, a Lupo foi para o Paraguai, e por assim, né? É meramente uma questão tributária, mas também o ambiente hostil que tem no Brasil em relação à legislação trabalhista também, como eu falei, eu trabalhei muito tempo no preventivo trabalhista e tributário, e é um ambiente só gente maluca. Você é empresário do outro lado, você é maluco. Eu não estou brincando, eu estou falando sério, porque realmente para você ter essa força no Brasil, o Brasil atual, ainda pensando em 2027, que vai chegar a reforma tributária com tudo, que alguns setores conseguiram minimizar ali o seu prejuízo, mas o setor de serviços vai pegar com tudo, é loucura, né? Então, assim, a gente tem, infelizmente, até da pergunta que você fez em relação às eleições, você tem uma sinalização importante. A Fiesp, quando hoje sinalizou, fazendo críticas frontais ao governo Lula, e a gente lembra que eles assinaram a Cartinha da Democracia, a gente tem elite brasileira dando a entender que está desembarcando do governo Lula. Isso é importante. É importante porque isso eles começam a mensurar o que a gente está vendo aqui na ponta, empresas enormes que foram alavancadas sempre pela economia brasileira nos altos e baixos, tendo que abrir mão da sua localidade, né, ir para um outro país aqui perto, mas que obviamente aumenta os custos, você tem um custo de transporte e tem a questão fronteiriça, e você vai ter que gastar com lobby também no próprio legislativo paraguaio, né, como teria que ser feito no Brasil, mas você tem uma série de outras questões, e quando você vê que isso está chegando e batendo na elite, imagina o pessoal da ponta que está lá no supermercado tentando comprar café, por exemplo, é porque o negócio já está muito feio, e não há programa assistencialista que salve. Diga-se de passagem, porque até aqueles que são assistidos por Bolsa Família, se eles forem tem a questão da criminalidade, que afeta todo mundo, tem a questão que vai num posto de saúde, o posto de saúde não tem remédio, porque está faltando na ponta. Então, a inépcia do governo Lula, e o que ele disse, né, que faria, ele fez exatamente o oposto, o pessoal ficou pensando na picanha, onde não consegue comprar carne moída, então isso vai bater, e tudo isso, essa conjuntura aí toda, nós esperamos que ao menos, já que a gente vai ter muito para recuperar em relação à economia e todas as outras pautas, a gente espera que esses sejam os últimos dias que a gente tenha que falar que é um governo Lula. O custo Brasil, Douglas.
Emelinho, e eu digo mais, quando a gente olha para qual é o objetivo do governo brasileiro em ter essa senha predatória com relação a quem traz emprego para o Brasil, a quem traz trabalho, a quem traz estabilidade econômica para o nosso país, porque não só a Jussara, como muitas outras empresas no nosso Brasil, está fugindo daqui. Empresário nenhum quer permanecer nesse país. Olha só a carga tributária gigantesca que nós temos. Olha só esse estamento burocrático que cada dia mais prejudica a população, vai engolindo o povo brasileiro. Se uma empresa que, assim, na cabeça deles, eles querem fazer com que os impostos gerados através desses empresários melhorem a arrecadação, mas na prática o que eles estão fazendo é prejudicando a arrecadação, porque essas empresas vão para outro lugar, então não vai ter sequer arrecadação, vão embora aqui do Brasil, entende? E isso desestimula a economia de um jeito absurdo, porque as pessoas vão vendo as empresas fechando, você desestimula outras pessoas a trazerem empreendimento para o nosso país, porque se uma empresa que tem mais de 70 anos no Brasil não tem condições de permanecer aqui diante de tudo que está acontecendo, imagine só as mais novas, as que pretendem atuar no mercado, as que pretendem ainda no futuro não muito distante serem empreendidas aqui no nosso país. Então, assim, é um futuro que infelizmente a gente não vê um horizonte muito bem definido, tendo em vista que esse governo é um governo que mais atrapalha o desenvolvimento econômico do nosso país, Emilinho. E vamos com as notícias no site Poder 360. Zanata cita tarifaça ao embasar pedido de impeachment de Lula. Cotada para ser vice de Flávio Bolsonaro, a deputada do PL diz que o presidente assumiu o risco de desproporcional à economia. A deputada Júlia Zanata coleta assinaturas para apresentar um pedido de impeachment do presidente Lula. A congressista pretende protocolar o documento na Câmara dos Deputados em agosto, na volta do recesso, segundo informações divulgadas pela repórter Gabriela, do jornal Folha de São Paulo. O pedido da congressista, cotada para integrar a chapa de Flávio Bolsonaro como vice nas próximas eleições, se apoia à declaração do secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, que publicou na quinta-feira em seu perfil no X que Lula não teria negociado de boa fé com o governo de Trump durante as tratativas sobre o tarifaço. Segundo o documento, a deputada sustenta que Lula teria servido ao propósito pessoal, ideológico ou eleitoral a assumir risco consciente e desproporcional à economia nacional. Questiona a ausência de esclarecimentos do governo ao Congresso sobre as negociações e cita possíveis irregularidades fiscais nas medidas anunciadas para compensar os setores afetados. Zanata pede ainda que a Câmara apure eventuais requerimentos de informações que não foram respondidos pelo governo e que os ministros envolvidos nas tratativas com os Estados Unidos sejam convocados para prestar esclarecimentos. Até a publicação dessa reportagem, a congressista já havia conseguido 21 assinaturas em apoio à iniciativa. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.